Olá, pessoal. Eu me chamo Marcondes, sou membro do GPOST US. E neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a literatura de Kafka, mais especificamente sobre o tema capitalismo, reificação social em Kafka. Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Assim começa Kafka, seu livro mais conhecido em todo o mundo, né? Que é a Metamorfose. Aqui, não estamos diante tão somente de um sugestivo recurso literário, né? Mas precisamente de um procedimento por meio do qual Kafka eleva a figuração estética à natureza essencial de todo um período histórico. Que, no dizer de Carlos Nelson Coutinho, é um mundo no qual já estão em ruínas, esvaziadas de qualquer conteúdo concreto. As ilusões humanistas geradas na etapa revolucionária da burguesia, né? Em meio a tais ilusões, ocupava um lugar de destaque a crença segundo a qual a individualidade se realizaria plenamente no âmbito de uma sociedade aberta, que o capitalismo pretendia manifestar, né? Contudo, o grande realismo do século XIX já indicava os limites e impasses dessa realização. A tragicidade ou tragicomicidade em que convergia a busca individual de realização num mundo profundamente marcado pela reificação social crescente, já dava o tom da fragmentação e a alienação das relações humanas sob a dominância, vamos dizer assim, do capital, da mercadoria, do valor de troca, do mercado, dos conflitos de classe, da exploração do trabalho, da miséria e da riqueza. Lukács, a propósito, assinala que na sociedade burguesa a mercadoria consiste num particular inserido na totalidade das relações sociais capitalistas, sendo esse particular uma expressão do todo, que se manifesta no conjunto das relações sociais entre os homens. O fenômeno da reificação é resultado das relações de produção capitalista, ou seja, é o processo pelo qual os produtos da atividade do trabalho humano, propriamente dito, se transformam num universo de coisas, que torna a relação entre os homens uma relação entre coisas, né? Num sistema coisificado, independente e estranho aos homens, que os subjuga por suas próprias leis. Desse modo, fundamentado em Marx, no que se refere à natureza essencial da estrutura da mercadoria, Lukács assinala, portanto, que ela se baseia no fato de uma relação entre pessoas assumir o caráter de uma coisa, e dessa maneira, o de uma objetividade fantasmagórica, que em sua legalidade própria, rigorosa, aparentemente racional e inteiramente fechada, oculta, né, todo o traço de sua essência fundamental, ou seja, a relação entre os homens, né? Esse aspecto fetichista da relação entre os homens com o mundo da mercadoria resulta, portanto, como vai dizer Marx, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. E aqui é importante
a gente dá ênfase a essa questão da reificação para entender como, na obra de Kafka, essa relação ela se manifesta enquanto um processo de alienação do homem moderno. Essa forma social de relação entre os homens é uma consequência do processo de transformação dos objetos de uso em mercadoria. Uma vez que estes só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalho privado, que se executa independentemente entre si. Nesse sentido, Marx assegura que o conjunto desses trabalhos privados constitui a totalidade do trabalho social. Pois como os produtores só estabelecem contato social por meio da troca de seus produtos do trabalho, os aspectos fundamentalmente sociais de seus trabalhos privados aparecem somente na esfera desse processo de troca, né? Essa caracterização elaborada por Marx, né, das relações reificadas, né, entre pessoas e relações sociais entre coisas, sob a lógica da produção social, né, ou seja, melhor dizendo, sobre essa lógica da produção social da mercadoria, o Lukács vai chamar a nossa atenção para os problemas fundamentais que resultam desse caráter fetichista, né, da mercadoria. Né? O fetichismo da mercadoria como forma de objetividade, né, ou seja, ele é uma relação objetiva entre os homens. Né? O comportamento do sujeito frente a esse fetichismo, ou seja, como esse processo ele influi no comportamento, na maneira de ser, na maneira de se relacionar dos indivíduos. Então, somente a partir da compreensão dessa dualidade é que conseguimos ter uma visão transparente dos problemas, né, ideológicos do capitalismo em declínio. Né? É importante destacar aqui que o fetichismo da mercadoria é um processo peculiar da nossa época, ou seja, do capitalismo moderno. Né? Diz Lukács, né? Pois, como todos sabem, o intercâmbio de mercadorias e as relações comerciais subjetivas e objetivas já existiam desde épocas remotas. Portanto, a questão proposta por Lukács é saber em que medida a troca de mercadorias no capitalismo é capaz de influenciar o comportamento da vida social em sua totalidade. Né? A reificação como um fenômeno fundamental, geral e estrutural da sociedade burguesa penetrou decisivamente na estrutura da consciência. Por isso que a obra de Kafka ela nos permite compreender, numa leitura atenta, minudente, esses aspectos da sociabilidade moderna, né? A questão da fragmentação, a desagregação, a desumanização, o mal-estar, a angústia, né? O desespero, o desamparo, né? São expressões, vão se constituir como expressões dessa alienação do capitalismo moderno no âmbito da sociabilidade. A época histórica de que se ocupa Kafka não suporta a esperança de uma fuga subjetiva da realidade. O indivíduo não pode contornar, no sentido destacado por Nelson Coutinho, né? Ainda que ilusória ou transitoriamente, o fetichismo dissolutor que atinge por toda parte, até no mais recôndito de sua vida privada, sem seu quarto de dormir, como a metamorfose e em O Processo, ou no fantástico bunker construído precisamente para isolar-se do mundo ameaçador,
como em A Construção, né? As obras de Kafka. Aqui o Carlos Nelson Coutinho, né, ele se debruça sobre a obra de Kafka exatamente para mostrar como Kafka é um autor, um escritor que vai perceber, vai captar, né, esses sintomas da alienação capitalista moderna e vai representar, figurar esteticamente, artisticamente em suas obras, né, esse processo, né, da angústia do homem moderno perante a alienação, né, da vida social burguesa, né. Em O Processo, por exemplo, né, nós vamos ter, né, a crítica do excesso de burocratismo da sociedade industrial moderna, a crítica da burocracia estatal, a alienação das relações humanas reificadas, né, e, sobretudo, uma sátira social, né, mordaz a esses novos mecanismos, vamos dizer assim, de subjugação do indivíduo às estruturas ou aparelhos do Estado, né, do Estado burguês. O crítico literário francês George Steiner, ele vai até dizer, né, que viver é ser condenado por estar vivo, né? Essa frase, de acordo com ele, constitui a essência metafísica e particular de O Processo, né? A obra de Kafka. E quais seriam as características desse livro, né? O George Steiner vai destacar como a ambiguidade onírica, né? O absurdo existencial. É muito comum a gente ver em discursos políticos ou em debates, de um modo geral, quando se tem uma situação que é configurada como absurda, fazer referência à obra do Kafka, né? Porque o tema do absurdo é muito significativo na obra de Kafka, né? E em O Processo, ele vai exatamente, é uma sátira social mordaz, né, ao excesso de burocratismo, ao absurdo de certas, como eu posso dizer, de certas situações, né, da vida humana em sociedade, em que a justiça, por exemplo, se apresenta como um instrumento de opressão. Outro elemento que o George Steiner vai destacar é o desespero do homem moderno em relação à existência. Né? Kafka aborda as questões da existência em si como uma metafísica do cotidiano alienado. Né? E, nesse sentido, também vai se configurar como uma lúcida crítica ao capitalismo liberal ineficiente, devastador, frequentemente contraditório, à beira da catástrofe. É tanto que o capitalismo, no século XX, né, já no final do século XIX e toda a primeira metade do século XX, ele vai produzir guerras, né? Primeira e Segunda Guerra mundiais, né? A ascensão dos regimes totalitários, como o fascismo, o nazismo, né? Então, o capitalismo é um sistema produtor de barbárie. Né? Então, nesse sentido, a vida social, o cotidiano das pessoas, passa a ser um espaço concreto de relações onde o imperativo da valorização do valor vai sobrepujar vontades, interesses, modos de ser e propriamente uma cultura em face da acumulação, né, e reprodução ampliada do capital. O emaranhado no qual
Kafka labuta, e no qual vai se enredando as rotinas sem sentido, né? Os horários repetidos de trabalho, o excesso de burocracia, ocupações fastidiosas, competitividade, cobranças por bom desempenho, tudo isso vai tornando as rotinas uma coisa esvaziada, né? Os absurdos e as falsidades que caracterizam o tribunal, o banco, o idioma dos advogados e contendores, por exemplo, na obra O Processo de Kafka. Enfim, toda essa vacuidade presunçosa aponta imediatamente para as estruturas da decadente, né, no caso, monarquia austro-húngara. Né? O Kafka, ele é um autor atento aos processos do seu tempo. Né? Sobre a reificação na obra de Kafka, o indivíduo moderno, submetido à lógica da acumulação do capital, e, por consequência, a valorização do valor, experimenta em suas relações sociais e consciência a alienação cotidiana. Pois, ao converter a força de trabalho em mercadoria, o capitalismo da época liberal, como vai dizer Carlos Nelson, transforma o homem vinculado ao processo produtivo numa coisa, num objeto desumanizado. Quando você... quem lê a Metamorfose vai perceber que o Gregor Samsa ele vive cotidianamente a opressão do trabalho, a opressão do seu patrão, né? Que cobra rigor com os horários, produtividade. Então, tudo isso vai aniquilando o indivíduo, vai subjugando o indivíduo a estruturas absolutamente burocratizadas e que, portanto, não permite um espaço de liberdade e desprendimento dos indivíduos em relação a uma vida social mais autêntica. Né? Então, de modo geral, sobretudo a Metamorfose e o Processo, as duas principais obras de Kafka vão refletir exatamente sobre isso, né? É uma crítica ao capitalismo moderno, né? Por isso que o Kafka ele vai expressar em sua obra essa questão de que, né, o tempo é abstrato, mensurável, quantificável, né? Porque o capitalismo pressupõe rotinização. As condutas dos indivíduos estão submetidas à cronologia, né? Ou seja, o tempo do relógio. Tempo é dinheiro, né? Então, na obra de Kafka, nós percebemos essa crítica, né? As condições de vida do indivíduo submetido à especialização, né? À fragmentação, e, portanto, a rotinização do mundo do trabalho. Né? Como vai dizer o Lukács, né? A objetivação da força de trabalho do produtor, né? O trabalhador, em face do conjunto de sua personalidade, torna-se um espectador impotente com relação aos fatos que circunscrevem a sua própria existência. Né? Na Metamorfose, o Gregor Samsa é uma expressão dessa condição, né? Ou seja, de uma consequência de um indivíduo submetido, né, a uma relação social absolutamente estranhada. Né? O processo de reificação do trabalho é também, portanto, nesse sentido, o processo de reificação da consciência dos indivíduos e do conjunto, né,
de suas relações sociais, né? Então, essa forma de objetivação do trabalho alienado, ela submete, né, portanto, todas as relações humanas a um nível progressivo de estranhamento, né, de desagregação, de desumanização, né? Ou seja, o recurso que o Kafka utiliza, por exemplo, no seu livro do Gregor Samsa, um ser humano, né, se transformar num besouro, né, asqueroso, é uma figuração, um recurso figurativo que desperta no leitor esse sentimento de desumanização, né? Ou seja, o indivíduo perante as estruturas da burocracia do Estado, dos processos de trabalho reificantes, né, se torna um não humano, né? Ou seja, o indivíduo se despersonaliza, né? Então, de uma maneira geral, a vida social, né, ela está inteiramente submetida, né, nesse caso, à racionalização da produção capitalista, né? Ou seja, a desumanização, a desagregação, o desamparo e a falta de personalidade em si do indivíduo é resultado desse processo, né, do cálculo racional, né, da produtividade capitalista, né? Então, com esse processo, o Lukács até vai dizer, né, que a humanidade ela perde, né, toda a imagem da totalidade social, né? Porque o modo de produção capitalista ele cria as especializações do trabalho, né? Então, cada vez mais um mundo especializado, fragmentado, o indivíduo se torna insulado, né? E, portanto, perde as mediações necessárias para se entender enquanto um indivíduo dotado de múltiplas configurações, né? De múltiplas relações, né? De uma unidade de diversidade, né? Então, a totalidade tratada como uma unidade entre parte e todo, né, que é um princípio constitutivo do método dialético e que apreende a realidade cognitivamente, ela teria sido despedaçada, né, pela força da especialização, né, do trabalho, né, ou seja, a reificação do processo de produção capitalista, ela cinde as relações sociais, né? Ela segrega os indivíduos a tal ponto que a justaposição nessas relações sociais torna a vida estanque, né? Sem vamos dizer assim, sem um espaço propício para se engendrar possibilidades de plena realização humana, né? Eu acho que, bem, isso é uma interpretação que nós podemos fazer dessa leitura das obras de Kafka, à luz de uma crítica literária marxista, né, sobretudo, né, mas também com outros enfoques, né, que o próprio George Steiner, né, apesar de não ser um marxista, mas traz elementos importantes para a gente perceber, né, o nível, né, de alienação que se encontra os personagens de Kafka, né, na obra de Kafka, e que, portanto, é uma obra fundamental para a compreensão da condição humana no âmbito da sociedade capitalista, né? Enfim, essas são considerações gerais que eu trago aqui nesse vídeo, para a gente refletir, pensar, debater o papel, né, da literatura na formação humana e na crítica da realidade social capitalista. Um abraço a todos e a todas. Se inscrevam no nosso canal, GPOST TV, e nos vemos em outra oportunidade.